conservação do momento linear. Tá? Então, eu já mencionei isso para vocês, né? Até agora a gente não falou o que significa isso. Então, primeira coisa, a gente vai definir um sistema. Tá? Então, a gente tem alguma coisa que a gente considera o nosso sistema. Então, por exemplo, de novo, né, uma coisa que eu chamo de A e uma coisa que eu chamo de B aqui. Se isso é o nosso sistema, e lembrem, se não existem forças externas, ou se as forças externas são desprezíveis em relação à colisão, então a gente pode considerar que o sistema é isolado. Né? E se o sistema é isolado, então o momento linear total do sistema permanece constante. O que significa momento linear total? Tá? Então, primeira coisa, estou botando aqui momento linear total, P maiúsculo, tá? Então esse é o momento linear total inicial, então PI é igual ao momento linear total final, PF. Tá? Isso aqui está nos dizendo que essa coisa não muda, ela permanece constante. Então, por exemplo, para esse, o caso que a gente tem aqui de A e B, então, o que a gente tem? Duas partículas quaisquer. Eu vou colocar, eu vou até acho que botar partículas mesmo aqui, só para ficar mais fácil de desenhar aqui. Então a gente tem A e B, então tem a massa MA, tem a massa MB, e a gente tem alguma velocidade inicial para A, tem alguma velocidade inicial para B, e eles vão colidir, e a gente vai ter alguma velocidade final para B, para A, perdão, e ah, alguma velocidade final para B também. Uma velocidade final para B. Então, o que significa o momento linear total do sistema? Momento linear total, P, ele na verdade vai ser a soma dos momentos individuais. Tá? Então, para esse caso aqui, vai ser MA vezes a velocidade de A mais MB vezes a velocidade de B. O que significa que o momento linear inicial é igual ao final? Significa que se eu pegar o PI desse sistema, que é MA vezes velocidade de A inicial, mais MB vezes a velocidade de B inicial, e eu calcular o PF desse sistema, que é MB vezes a velocidade de B inicial, perdão, final agora aqui, MA vezes a velocidade de A final, mais MB vezes a velocidade de B final, essas coisas vão ser iguais, tá? Elas não vão diferir. Ou seja, essa coisa aqui, ela sempre permanece constante, ela não muda, tá? E notem que para isso o sistema precisa estar isolado, ou seja, que não tenham forças externas importantes, pelo menos, atuando sobre ele. Então, com isso, deve ser fácil de vocês perceberem o seguinte, que para calcular o momento linear inicial de um problema qualquer, que pode ter múltiplas partículas, por exemplo, que formam o nosso sistema, isso significa simplesmente fazer a soma de todas elas, ou seja, o momento inicial da partícula 1, mais o momento inicial da partícula 2, mais o momento linear inicial 2, inicial, 3, inicial, agora sim, mais etc. Ou seja, isso aqui significa fazer a soma de todos os momentos lineares iniciais. A mesma coisa pro final, né? O momento linear final vai ser P1 final mais P2 final mais P3 final mais etc. Portanto, a soma de todos os momentos lineares finais. E notem, né? Essa coisa, ela é feita, né? Esse equacionamento, ele é feito em três dimensões, se necessário, né? Normalmente, a maior parte das vezes aqui, como a gente fez com forças, como a gente fez com velocidade, etc., deslocamento, a gente vai trabalhar em uma ou duas dimensões, mas saibam, caso necessário, isso aqui é válido tudo em três dimensões. Portanto, isso aqui significa dizer o seguinte, que o px inicial, e notem, o px vai ser o que? A soma de todos os px individuais, né? Todos os momentos que tem em x.
mais o PY inicial, J, né, a gente está usando, mais o PZ inicial, J, K, vai ser igual ao PX final I mais PY final J mais PZ final K. Opa, isso aqui não são vetores, são componentes. Então, notem que isso significa que a gente tem que fazer essa coisa termo a termo, né? Ou seja, o px inicial vai ser igual ao px final, o py inicial vai ser igual ao py final, e o pz inicial vai ser igual ao pz final. Agora notem, uma coisa muito importante é o seguinte, essa conservação, ela pode ser parcial. O que significa isso? Digamos que em um sentido, por exemplo, em x, e digamos em x e em y, não existe nenhuma força externa importante. Mas existe alguma força externa em z, só em z, que é importante. Nesse caso, as componentes x e y seriam conservadas, elas iam permanecer constantes. Entretanto, a componente z não. Tá? Por quê? Porque quando existe força externa, não existe conservação do momento linear. Essa conservação pode não acontecer para todas as componentes, se a força externa ela atuar sobre todos os eixos, ou ela pode acontecer apenas para uma das componentes. Por exemplo, se a força externa ela atuar só em um eixo. Tá? Então, essa conservação pode ser parcial. Então, vamos fazer mais uma relação importante aqui, que vai ser a relação que existe entre a conservação do momento linear e a terceira lei de Newton. Porque lembrem, né, o que nos diz a terceira lei de Newton, ela nos diz simplesmente o seguinte, que a força de ação, digamos, de A em B é igual a menos a força de reação de B em A. Isso aqui é o resumo da terceira lei de Newton, né? Ação igual a reação, só com orientações opostas. Então vamos considerar de novo o caso do impacto aqui entre duas coisas. Aqui então eu tenho A e eu tenho B. E essas coisas vão colidir. E no momento que elas colidirem, a gente vai considerar o seguinte, que ou não existem forças externas, ou as outras forças que atuam aqui, que não são a força de colisão mesmo, interna entre A e B, não vão ser importantes, podem ser ignoradas. Tá? Portanto, a gente tem o seguinte, que aqui é a força que A faz em B, e aqui a força que B faz em A, certo? E a gente sabe, pela terceira lei de Newton, que elas são exatamente iguais. Agora vamos lembrar da segunda lei de Newton também. Tá? E o que a segunda lei de Newton nos diz é o seguinte, que a força resultante sobre uma partícula corresponde à massa vezes a aceleração dessa partícula. Agora vamos notar o seguinte, em A, a gente só tem uma força. Que força é essa? É FBA. Tá? Portanto, a força resultante que atua na partícula A é igual a FBA, e isso é igual a massa de A vezes a aceleração de A. E eu vou botar aqui só para a gente não esquecer, né? MA e MB. Massa MA e massa MB. Agora notem, para B vale a mesma coisa, né? A força resultante sobre B é simplesmente a força que A faz em B, que é igual a massa de B vezes a aceleração de B. Mas vejam, a terceira lei de Newton nos diz que essas coisas são iguais e opostas. Né? Portanto, o que significa isso? Dizer que FBA, ou vou botar FAB só para manter a ordem, FAB é igual a menos FBA. Então, isso significa dizer que MA vezes a aceleração de A é igual a menos MB vezes a aceleração de B.
Ou seja, se eu passar mb vezes ab para o outro lado, a gente vai obter aqui ma vezes a aceleração de a mais mb vezes a aceleração de b é igual a zero, né? É igual a zero. E aí vejam, essa coisa aqui é igual ao quê? A ma vezes a taxa de variação da velocidade a, porque lembrem, a aceleração nada mais é do que a derivada de v, né? Mais mb vezes a derivada da velocidade de b em relação ao tempo. E vejam, se as massas permanecem constantes, né, então vale de novo aquela coisa que é o seguinte, que a derivada em relação ao tempo de ma va mais mb, aqui não vai caber, vou ter que fazer embaixo. Então, que a derivada em relação ao tempo de ma va mais mb vb é igual a ma vezes dva dt mais mb vezes dvb dt. Agora notem o que a gente acabou de escrever aqui em vermelho, né? E sim, né, muito importante, não vamos esquecer que essas coisas são iguais a zero, né? Foi o resultado que a gente chegou aqui anteriormente, né? Que isso aqui é igual a zero. Agora notem o que a gente acabou de escrever aqui dentro, entre parênteses ali, né? ma va mais mb vb. ma vezes va mais mb vezes vb, isso aqui é simplesmente o momento linear total do sistema, né? Porque não é isso que a gente escreveu anteriormente, que eu botei aqui, que o momento linear total é a soma dos momentos individuais, portanto, MAVA mais MB, Então, isso aqui é o momento linear total. E o que essa equação aqui está nos dizendo é o seguinte, que a variação do momento linear total do sistema é igual a zero. O que significa uma coisa que tem derivada nula? É uma coisa que é constante, ela não varia. Lembrem, derivada é taxa de variação. Se uma coisa não varia, significa que ela permanece constante. Ou seja, isso é uma afirmação de que o momento linear de um sistema de partículas que não tem forças externas atuando sobre ele permanece constante. Né? Permanece constante. E aí, o que a gente pode colocar aqui ainda para vocês é o seguinte, que imaginem, né, então vou botar uma separação aqui, que a gente tivesse o nosso sistema, mas que agora as massas que estão dentro dele, tá? Então aqui a gente tem, vamos lá, uma massa m1, uma velocidade v1, uma massa m2 com velocidade v2, uma massa m3 com velocidade v3, seja lá quantas coisas tivessem aqui dentro, se existisse sobre essa coisa uma força externa atuando aqui, então a gente tem, digamos, uma força externa, então isso aqui que a gente acabou de escrever, que a derivada do momento linear total em relação do sistema é nula, não seria mais válida, mas permaneceria válida aquilo que a gente escreveu para a segunda lei de Newton, aqui atrás, né, que é a força resultante sobre um objeto é a taxa de variação do momento linear desse objeto. Só que nesse caso a gente está aplicando ao sistema. E a gente sabe que essa força resultante, na verdade, não são as forças internas. Então, ela é o quê? A força externa. Então, a segunda lei de Newton aqui fica o seguinte, a soma de todas as forças externas que atuam sobre o sistema corresponde à taxa de variação do momento linear total do sistema como um todo. Tá? Então, vejam, isso aqui é o momento linear do sistema como um todo, né? Pode envolver quantos objetos estiverem ali
definidos. Tá? Então vejam, isso aqui é a segunda lei de Newton, considerando um sistema e forças externas. E aí notem que, automaticamente, no momento que a gente faz as forças externas iguais a zero, né, essa soma aqui dá zero, e a gente volta para essa mesma equação que a gente tinha visto na conservação do momento linear. Então a gente vai começar a falar de uma outra coisa relacionada a isso que eu falei agora, que é o chamado centro de massa que existe para qualquer objeto, na verdade. Então imaginem, primeiro vou dar a definição para vocês, tá? Centro de massa, normalmente a gente usa cm aqui para abreviar, né, o centro de massa. E ele, a definição dele é o seguinte, ele é um ponto, tá? Um ponto no espaço, e esse ponto tem a propriedade especial, que é o seguinte, como ele se move como se toda a massa do sistema, ou no sistema a gente pode considerar um objeto também, né? Pode ser uma coleção de partículas, ou pode ser um objeto rígido, que não seja uma partícula, né? Mas ele se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada exatamente nesse ponto, como se todas as forças externas estivessem aplicadas nesse ponto. Portanto, ele é um ponto que vai ter coordenadas, tá? Então, ele vai ter uma, digamos, a coordenada R do centro de massa, vai ser a componente x, componente y, componente z, tá? Então, é um ponto no espaço. Vou tentar começar a deixar isso um pouco mais claro. Então, imaginem o seguinte, o problema que a gente viu. A gente viu problemas de lançamento oblíquo, né? Então a gente sabe o seguinte, se a gente tem uma partícula aqui, vamos pensar numa partícula mesmo de massa m, e a gente faz um lançamento oblíquo dela com alguma velocidade inicial, o que a gente sabe dessa coisa é o seguinte, que ela vai executar um movimento parabólico em que a única coisa atuando sobre ela é a força gravitacional, tá? Então a gente sabe que a única coisa atuando sobre ela é a força gravitacional. E a gente vai lá e olha essa coisa e vê um movimento parabólico, tá? Então, como isso é uma partícula, o movimento dela é exatamente essa linha aqui parabólica. Entretanto, se vocês pegarem e forem fazer esse experimento com alguma coisa diferente, se vocês pegarem uma bolinha, por exemplo, uma bolinha de tênis e jogarem ela, vocês vão ver que a aproximação parabólica vai ser muito boa. Ela vai realmente fazer uma coisa parecida com uma parábola. Agora, se vocês pegarem uma coisa diferente, digamos um martelo, por exemplo, e vocês jogarem essa coisa, normalmente vocês vão ver que essa coisa vai girar no ar, né? Vai estar girando em torno de algum ponto, ou algum eixo, na verdade, específico. Essa imagem que está aqui em amarelo, que eu peguei do site aqui do Mundo de Educação, é um exemplo disso para um objeto que é uma barra, na verdade, tá? Então, mas poderia ser um objeto mais complicado, por exemplo, um martelo, um machado, seja lá o que vocês pudessem pensar, um halter desses de musculação, né? Qualquer coisa que a gente jogasse aqui, a gente veria essa coisa rotacionando. Só que notem o seguinte, se a gente olhar esse ponto preto na barra, e esse ponto equivale ao centro de massa dessa barra, tá? Então esse ponto preto é o centro de massa da barra, a trajetória que ele faz é uma trajetória parabólica e é exatamente a mesma trajetória que uma partícula com a mesma massa dessa barra toda faria na localização do centro de massa. Tá? Ou seja, eu posso substituir essa barra, que tem um movimento que é mais complicado, porque ela está girando em torno desse eixo que passa pelo centro de massa, por um único ponto que tem toda a massa da barra, a mesma massa, e está na mesma localização do centro de massa. Ou seja, a gente pode simplificar muito esse problema e tratar esse objeto como uma partícula, essencialmente. Né? Uma partícula que tem a mesma massa do objeto e que ocupa a localização do centro de massa. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como encontrar o centro de massa em configurações bem simples, tá? Não vai ser um tópico que a gente vai abordar enormemente aqui, mas antes de mostrar isso, eu quero mostrar para vocês como a gente pode conseguir visualizar mais ou menos, pelo menos, onde está o centro de massa de algum objeto, analisando a simetria que existe no problema. Tá? Então, eu vou desenhar para vocês aqui um disco
tá? Então imaginem que é um círculo perfeito que tem alguma massa m, ele tem alguma massa m que está distribuída de maneira uniforme aqui ao longo da área ou do volume desse disco e que a densidade dessa coisa, tá? A densidade é uniforme. Vou botar aqui densidade uniforme. Tá? O que significa densidade uniforme? Significa que se eu pegar pedaços iguais desse disco que eu desenhei, eles vão ter todos a mesma massa. Tá? Se eu mudar o tamanho do pedaço, a massa vai mudar. Ou seja, essa coisa é feita de um material que é uniforme, né? É feita de materiais diferentes. Por exemplo, não tem uma parte que é feita em ferro e outra em madeira. Ele é todo uniforme e possui um raio R. Tá? Então, um círculo perfeito, imagine. Se eu perguntasse para vocês o seguinte, só com as informações que eu dei para vocês até agora, tá? Sem ter dado nada muito matemático até agora, foram mais informações qualitativas, né? Se eu pedisse para vocês, digam o seguinte, onde vocês acham que é o ponto, que é o centro de massa desse objeto que eu acabei de desenhar aí? O que vocês respondem para mim? Respondeu, acho que é o meio, o centro, né, Felipe? O centro da circunferência aqui, né? E é exatamente isso, tá? Esse é o centro de massa desse objeto. Aí como que a gente pode saber isso mesmo sem saber exatamente como calcular essa coisa? Tá, então nesse caso, tá? Nesse caso que o objeto é simétrico, tá? Então por isso que eu vou falar de simetria agora para vocês. Que o objeto é simétrico e que a densidade dele é uniforme, então sim, o centro geométrico dele vai corresponder ao centro de massa. Objetos diferentes, tá? Que não sejam uniformes, não sejam simétricos ou que não tenham densidade uniforme, daí as coisas podem ser bem diferentes e bem mais complicadas. Tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui da simetria, né? Quer fazer mais alguma pergunta? Tá, eu vou falar um pouquinho da simetria aqui. Então, como que por simetria, simplesmente a gente pode analisar isso aqui? Porque é o seguinte, imaginem que alguém dissesse para vocês, ah, não, eu acho que o centro de massa não fica ali no centro, ele fica aqui em cima, onde eu estou colocando aqui em amarelo ou laranja. Mas pensem bem o seguinte, esse ponto que eu desenhei aqui em cima, em amarelo ou laranja, ele é completamente igual a esse ponto que está aqui embaixo, certo? Eles estão na mesma distância do centro, a massa de cada um desses pontos vai ser igual, porque a densidade é uniforme. E imaginem o seguinte, se eu pegasse esse objeto e girasse ele em sentido horário ou anti-horário de 180 graus, então o ponto que está aqui embaixo ele passaria para cima. Então o ponto de baixo passaria ao ser o de cima. E o de cima passaria a ser o de baixo. Tá? Então eles são completamente equivalentes. Então se alguém pode dizer que o centro de massa é o ponto de cima, então eu também posso dizer que é o ponto de baixo. Ou seja, esse objeto teria dois centros de massa. E isso não existe, só existe um centro de massa, tá? Para um mesmo objeto. E como a gente pode fazer esse mesmo argumento para qualquer ponto desse disco, exceto um único ponto especial, que não tem equivalentes. Que ponto é esse? É o ponto central. Tá? Então, esse ponto central é o único ponto que pode ser o centro de massa desse objeto. Notem que isso seria diferente, né? Se, por exemplo, vou fazer aqui um outro disco, tá? A gente tivesse um outro disco, tá? Só que agora esse disco ele é feito de duas metades. Digamos que a metade de baixo é feito por um material leve, digamos uma madeira leve, e a parte de cima é feita por um material muito denso, muito pesado, que, por exemplo, ferro, né? Então, bom, onde estaria o centro de massa desse novo objeto agora? Bom, agora ele estaria em algum lugar aqui um pouco mais para cima, na parte mais densa, né, no material mais denso. Notem que se isso fosse ainda respeitasse uma certa simetria aqui entre direita e esquerda, essa coisa ainda ia estar num eixo central aqui, só que deslocado para cima, deslocado em direção à parte que tem mais massa, tá? E aí, uma última coisa, vou fazer mais um disco ainda aqui para vocês, que é só para exemplificar uma coisa que às vezes confunde vocês, que é o seguinte, que é o centro de massa, ele pode estar em um lugar em que não existe massa, tá? Ele pode estar num lugar que não existe matéria.
Então, para exemplificar isso aqui, digamos que a gente tem agora um disco perfeito, só que eu tirei um pedaço do disco, eu tirei essa parte central. Então, ele virou um anel. Ele virou um anel, mas ainda perfeitamente circular. E agora, se eu perguntasse para vocês, e esse anel aqui, onde vocês acham que está o centro de massa desse objeto, desse anel? Exato, continua no centro, tá? E vejam que no centro desse anel agora, o centro de massa está aqui, não existe massa nenhuma. Não tem matéria ali, né? Então vejam, o centro de massa ele é um ponto no espaço e que ele pode conter matéria ou não, tá? Dependendo do objeto, do formato do objeto e de como é a densidade desse objeto, né? Se é uniforme, se não é, se tem pontos diferentes, mais denso, menos denso. É possível que o centro de massa esteja num lugar dentro do objeto que tem massa ali, ou pode estar num lugar que não faz parte realmente do objeto, que não tem massa ali. Tá? Mas ele se comporta, esse ponto aqui, quando a gente mexer esse objeto, quando a gente jogar ele, por exemplo, quando a gente jogar esse anel para alguém, ele vai se comportar exatamente como se toda a massa do anel estivesse nesse ponto e como se todas as forças externas que atuam sobre o anel atuassem nesse ponto. Portanto, vejam como o centro de massa é um ponto importante, tá? E aí, bom, vamos ver como calcular de uma maneira bem simplificada o centro de massa. Tá? Então, eu coloquei aqui um eixo x, um eixo y e duas bolinhas que têm massas m1 e m2. Então, primeira coisa, vamos considerar o seguinte, que quando eu for calcular o centro de massa desse sistema, tá? Então, eu estou olhando o sistema formado pelas duas bolinhas, tá? Então, isso aqui vai ser o meu sistema. Quero calcular o centro de massa desse sistema. Primeira coisa, eu não preciso me preocupar com os tamanhos das bolinhas. Por quê? Porque por simetria, tá? De novo, a gente está supondo que a densidade aqui é uniforme. Tá? Nesse caso aqui era, nesse caso aqui não era. Então, vamos botar aqui densidade aqui não uniforme para esse cara aqui. Vamos supor que a densidade de cada uma das bolinhas é uniforme. Tá? Então, o que isso significa? Que o centro de massa de cada uma delas vai estar exatamente no centro de cada uma. Tá? Então, o centro de massa da bolinha M1 está aqui em vermelho, numa posição x1, e o centro de massa da bolinha M2 está aqui em vermelho, numa posição x2. O que mais que a gente sabe? Que as posições y nessas bolinhas, ou pelo menos dos centros de massa de cada uma, são exatamente iguais e são zero, né? Elas duas estão sobre o eixo x. Então, primeira coisa, a gente vai tratar essas bolinhas como partículas, tá? Como partículas de massa m1 e m2 que ocupam a posição x1 e x2. E a questão é como que eu calculo agora o centro de massa para esse sistema que é formado pelas duas bolinhas, tá? E eu vou dar um argumento mais ou menos lógico assim para vocês, mas não vou tentar provar nada de maneira muito matemática aqui, então vou dizer só o seguinte, que se a gente quer encontrar a posição x do centro de massa, e antes de encontrar a posição x do centro de massa, me digam o seguinte, eu fazendo a mesma pergunta agora para vocês que eu fiz na questão aqui dos discos, olhando esse sistema dessas duas bolinhas, onde... eu vou supor aqui, né, que M2 é maior do que M1. Tá? Que a massa da bolinha 2 é maior do que a massa da bolinha 2. Só porque eu quero. Poderia fazer o contrário também, sem problema nenhum. Então me digam, olhando esse sistema de duas bolinhas que tem a massa 2 maior que a massa 1, mais ou menos onde vocês imaginam que estaria o centro de massa desse sistema? Mais para o lado da massa maior, tá? Então estaria sobre o eixo x, tá? Com certeza sobre o eixo x e um pouco além do centro, tá? Porque tem que estar mais próximo de M2, né? Que é a massa maior, tá? Quanto mais próximo de M2, aí isso vai depender da diferença que existe entre essas massas, tá? Se elas fossem exatamente iguais, então o centro de massa estaria de novo no centro geométrico, né? Ou seja, bem na metade do caminho entre as duas. Como as massas são diferentes, então
o centro de massa se desloca na direção da massa maior. E aí a ideia que eu quero passar para vocês é o seguinte, que o centro de massa é uma posição que se comporta como se tivesse toda a massa do sistema. Então, se eu pego a posição do centro de massa e multiplico pela massa toda do sistema, que é m1 mais m2, a minha ideia é que isso deve se comportar como a posição da massa 1 vezes a massa 1, mais a posição da massa 2 vezes a massa 2. Tá? Isso não é uma prova definitiva de nada, só um argumento mais ou menos lógico. Primeira coisa, vamos notar o seguinte, que as unidades fazem sentido aqui, né? Porque do lado esquerdo eu tenho uma coisa que é posição vezes massa, do lado direito eu tenho uma soma de coisas que é posição e massa também, ou seja, nos dois lados eu vou ter uma coisa do tipo metro vezes quilograma. Então, perfeito, sem problema nenhum. Número 2, se eu pegar e dividir os dois lados pela massa total aqui, que é m1 vezes m2, eu fico com a seguinte expressão. Isso aqui fica x1 vezes m1 mais x2 vezes m2, dividido por m1 mais m2, que é a massa total. E aí notem o que eu tenho aqui, é uma coisa do lado direito que é posição vezes massa, mas está dividido por massa, então é posição. Né? Então, realmente, essa coisa que eu escrevi aqui corresponde a uma posição. E nesse caso é sim a posição x do centro de massa. Tá? Então, vocês podem ver que a maneira de calcular a posição do centro de massa nada mais é do que uma média que é ponderada pelas massas, né? Ou seja, massas maiores vão contribuir mais para o centro de massa, ou seja, elas vão levar o centro de massa na direção delas, tá? Enquanto que massas menores vão contribuir menos. Então vejam, isso é uma média ponderada. E aí a pergunta é, e se eu tivesse um número muito grande de bolinhas, tá? Em vez de ter só duas? Seria a mesma coisa, né? Só que a gente teria uma soma com todos os objetos que estivessem ali, ou seja, seria o x do centro de massa, seria o que? A soma de todas as posições de cada massa, né? Então isso aqui seria x1, m1, mais x2, m2, mais x3, m3, mais x4, m4, etc., dividido pela massa total do sistema. Tá? E notem, a massa total é simplesmente a soma das massas individuais. Tá? E a mesma coisa vale para y. Né? Então, aqui em termos da posição y do centro de massa, até por simetria, a gente já deve conseguir ver que a posição y do centro de massa aqui deve ser zero, né? Ou seja, o centro de massa se localiza exatamente sobre o eixo x, não está nem para cima nem para baixo. E aí, obviamente, essa coisa vale para as três dimensões. Né? Então, a gente pode ter, então vou botar aqui eixos x e y. Então, a gente pode ter, por exemplo, bolinhas, tá? Que estão em quaisquer lugares aqui, tá? Então, eu tenho aqui a M1, tenho aqui a M2, M3, M4, M5 e etc e tal. E se eu quero calcular a posição x do centro de massa dessas bolinhas, o que eu vou fazer? Eu vou lá olhar a posição x1 da bolinha 1, que está aqui. E notem que essa posição é negativa, tá? Notem que não tem problema nenhum as posições dos objetos serem negativas, ou mesmo os valores aqui da posição do centro de massa ter valores negativos. Então, x pode ser, sei lá, menos 1 metro, por exemplo, não tem problema nenhum. Então, a gente poderia ter x menos 1, y menos 2 e z mais 5, não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou lá, olho a posição x1, eu vou lá, olho a posição x2 da bolinha 2, eu vou, olho x4, olho x3, x5 e assim vai, né? E aí quando eu for fazer a soma, o centro de massa vai ficar o quê? M1, x1, né? Mais M2, x2, mais M3, x3, mais M4, x4 e assim vai até eu terminar todas as minhas bolinhas, dividido pela massa total, que é simplesmente a soma das massas. Né? A mesma coisa eu faria para y, né? Eu vou olhar as posições y, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um valor de y1, aqui eu tenho o valor de y2,
E assim vai, né? O valor de y3. Tá? Então, como que ficaria essa soma? Digamos, ficaria, digamos, 1 quilograma vezes menos 1 metro. Aí aqui 2 quilogramas vezes mais meio metro. E assim vai. E a gente faz essa soma, se necessário, em 3 dimensões, tá? Mas normalmente a gente não vai complicar tanto. Saibam que isso aqui também é definido, lógico, para um sistema que não é simplesmente uma coleção de pontos, né? Um objeto rígido, por exemplo, o disco que eu falei anteriormente para vocês, ou um machado, um martelo, uma casa, ou seja lá o que for. Só que aí essas somas elas viram integrais e a gente tem uma distribuição contínua, tá? A gente não vai chegar a abordar isso aqui, porque seria complicar muito uma coisa que a gente não vai precisar tanto, tá? Mas saibam que existe, tá? E qual que é a relação importante, então, que existe entre o centro de massa e as coisas que a gente falou anteriormente? É o seguinte, que a gente disse, né, eu falei para vocês, que o centro de massa, tá? Então o centro de massa, ele se comporta exatamente como tendo toda a massa do objeto, tá? Ele se comporta como tendo a massa total do objeto. E como se também, né, se todas as forças externas atuassem sobre ele. E aí o que a gente pode fazer com isso é o seguinte, que se a gente se lembrar do que a gente viu agora da segunda lei de Newton e da lei de conservação do momento linear para sistemas, né, é o seguinte, é notar que, bom, se a gente tem um monte, então, de forças externas que atuam sobre um sistema, então a soma dessas forças externas vai atuar sobre esse sistema exatamente como tendo a massa do sistema localizada em uma posição que vai acelerar como com a aceleração do centro de massa. Tá? Então, é como se a gente trocasse o nosso sistema, seja um objeto rígido ou uma coleção de partículas, por um único ponto no espaço que tem a mesma massa do sistema e vai ter a mesma dinâmica do centro de massa, ou seja, ele vai acelerar como centro de massa. O que isso aqui significa? Então, a conclusão lógica que a gente deve ter é que o momento linear do sistema de partículas, ele vai se comportar da mesma forma que a massa toda do objeto vezes alguma velocidade. Que velocidade vai ser essa? A velocidade do centro de massa. E aí a conclusão dessas duas coisas, né, é que a soma das forças externas sobre esse sistema, ou a força resultante externa sobre o sistema, corresponde à taxa de variação do momento linear do sistema. Tá? Que para um objeto simples, né, isso, né, para um objeto único, na verdade, né, a gente voltaria àquela conclusão de que um objeto único ele tem a força resultante, né, que atua sobre ele, exatamente da forma da variação do momento linear do objeto em relação a t, e a força resultante vai corresponder à massa do objeto vezes a aceleração do centro de massa desse objeto. Então vejam, isso aqui mais ou menos fecha esse ciclo de relações entre as coisas que a gente viu hoje e as coisas que a gente já tinha visto.